Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Vamos para mais um quadro do Pergunte ao Seu Sócio, onde vocês me fazem perguntas lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu abro para perguntas quase que diariamente, respondo directs para vocês, então é onde eu consigo ter um contato mais próximo com vocês e tento trazer as principais perguntas aqui para responder com muito mais detalhes. Essas perguntas têm diferentes graus de complexidade, pode ser um investimento no exterior, ou um simples indicador de uma análise de resultados, então eu trago aqui toda semana essas dúvidas e todo domingo eu trago uma análise completa de uma empresa, inclusive comentando e fazendo contas de como que ela pode passar desse momento de crise que a gente está passando. Vou deixar a playlist aqui embaixo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto de finanças, peço que considere se inscrever para mais vídeos como esse todas as semanas. E sem mais delongas, vamos aqui para a primeira pergunta. As líderes do mercado podem se sobrepor sobre as demais com maiores impactos e até gerar falência? Uma pergunta um tanto extensa, mas que tem muito sentido, pois a gente está falando de grandes empresas, as líderes de mercado tomando market share, que vai abrir com a falência ou a redução de escala das pequenas empresas. E isso pode sim acontecer. As líderes de mercado, por terem maior market share, elas possuem algumas vantagens competitivas que as outras não possuem. São elas principalmente em grau de relevância, ganho de escala, poder da marca e hábito de consumo. Então o que é o ganho de escala? Ele ocorre em duas etapas, tá? A primeira é uma capacidade de produzir muito com a mesma estrutura. O que eu quero dizer com isso? Se eu pago 10 mil reais de aluguel na minha indústria e produzo 10 mil peças de algum determinado produto, isso vai ficar muito mais caro do que eu pagar 10 mil reais de aluguel e produzir 100 mil daquele produto. Por quê? Os 10 mil de aluguel, eles vão ser os mesmos, porém se eu produzir 10 mil produtos, ele vai representar R$1 por produto. Se eu produzir 100 mil produtos, ele representa 10 centavos por produto. Então essa é a primeira parte do ganho de escala, o fato de você pegar todas as suas despesas fixas e diluir dentro da minha produção. Se minha produção for gigantesca, os meus custos fixos representarão menos em cada produto que eu vender. Toda líder de mercado ela tem isso, então ela consegue produzir muito mais barato. E o que o consumidor está buscando num momento de crise como esse? Um produto barato, acessível e ainda assim de alta qualidade. Por quê? As líderes de mercado, elas têm os melhores maquinários, eles conseguem produzir em grande escala e ainda assim com maior qualidade do que quem está começando. O outro ponto do ganho de escala é quando eu vou negociar com o fornecedor da matéria-prima ou do serviço. Eu chego no fornecedor e falo, cara, eu quero 10 mil peças. Ele fala 10 centavos cada peça. E 1 milhão de peças, por quanto você faz? Eu pago 5 centavos em cada. E o cara vai acabar vendendo. Então eu consigo barganhar muito melhor com o meu fornecedor, porque eu vou comprar em larguíssima escala. Agora vamos para um outro ponto que é importantíssimo nesse momento que as empresas estão passando, que é o de crédito. A grande empresa, o líder de mercado, aquela empresa redondinha, sem dívida, tá tudo bonitinho, tem bilhões em caixa, ela chega para o banco e fala, cara, eu preciso fazer uma injeção de dinheiro para manter a minha empresa aqui. Eu preciso contratar uma dívida aí de 2 bilhões. Ah, beleza, não, tudo bem, a gente vai fazer esse empréstimo para você porque você é líder do mercado, você tem credibilidade, você tem baixo risco de me dar um calote. Aí chega o microempresário e fala, cara, eu preciso de um empréstimo, putz, não vou conseguir. Ou vai conseguir numa taxa extremamente elevada porque o risco daquele empresário quebrar, principalmente nesse momento, é grande. Então os bancos não vão ajudar tanto assim esse microempresário. Enquanto isso, a grande empresa, o líder de mercado, ele vai sim conseguir ainda boas taxas, porque eles também trabalham com um negócio chamado covenants, que é quando você assume algumas premissas com o banco de algumas coisas que você vai garantir ao banco. Por exemplo, a minha dívida líquida sobre o meu EBITDA, ela vai ser sempre abaixo de 3. Com essas garantias com o banco, você vai conseguir melhores taxas também. Portanto, a tendência a longo prazo numa crise são as líderes de mercado pegar toda a fatia de mercado das pequenas, aconteça delas quebrarem ou simplesmente reduzirem a sua estrutura. Isso vai se dar em duas etapas. Vamos pensar agora que a gente está passando por um momento de crise, as pessoas vão consumir menos, então a gente não vai ver a curto prazo isso acontecendo. Mas quando a economia retomar, quando decolar novamente, aí que a gente vai sentir as líderes de mercado ganhando muito mais esse market share. Portanto, são tempos difíceis para os pequenos empresários. Muita força aí para vocês. Espero que tudo dê certo, que vocês sejam inseridos num ambiente competitivo justo para todos, tá bom? Isso é o que eu desejo do fundo do meu coração. Vamos aqui para a segunda pergunta. Como saber os números ideais dos indicadores? Não existem números ideais
para nenhum setor, para nenhuma empresa, ok? Cada empresa, cada setor vai ter as suas determinadas características. Eu vou deixar algumas características aqui para o conhecimento de vocês. Por exemplo, no setor elétrico, é característico do setor elétrico uma dívida alta. E por que isso acontece? As empresas que trabalham com geração e transmissão de energia, elas têm uma previsibilidade de receita altíssima, então elas conseguem captar dívida, gerar valor ao acionista com essa captação de dívida, pois quando você capta dívida você consegue gerar um certo crédito fiscal que acaba de certa forma sendo benéfico ao acionista até certo ponto. Então isso é uma característica do setor, você vai encontrar sempre lá uma elétrica trabalhando com a dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador muito legal para você ter uma ideia da dívida da empresa, em torno de 2 vezes e meia, 3 vezes até, mas está relativamente controlada. Se você tem dúvida como funciona o setor elétrico no Brasil, vou deixar um link aqui em cima para você ver, onde eu explico detalhadamente os setores, como que eles geram receita, quais são os riscos incorridos, quais as áreas que eles atuam e o risco de cada um, distribuição, geração e transmissão. Já no setor de varejo, algo que é característico do setor é a margem ser baixa. Isso não é exatamente um problema. É óbvio que a gente sempre busca uma margem acima de 10% para ficar confortável, legal, mas no varejo é normal, 1 a 3% é extremamente normal. Por quê? Porque é um produto sem diferenciação nenhuma. Você pode amar qualquer empresa de varejo, mas se você vê aquele celular em uma loja de varejo por R$2.000, na outra por 1.700, você vai escolher por 1.700. É o mesmo produto, exatamente o mesmo. Portanto, ganha quem tiver a melhor eficiência, quem conseguir trazer o melhor preço, o preço mais justo para a comodidade que entrega. Às vezes você vai pagar 10% a mais porque entrega em um dia, entrega no mesmo dia, enquanto a outra entrega em 15 dias. Mas, numa forma geral, varejo quase que não tem valor agregado, por isso que a margem é tão baixa. No setor bancário, você vai sempre comparar entre os bancos quem tem o melhor índice Basileia e o melhor PDD. Porque o PDD, provisão de devedores duvidosos, ele vai te dizer basicamente qual que é o perfil de clientes que aquele banco está dando crédito. Se ele está dando crédito, se ele está emprestando para empresas ou pessoas de forma mais arriscada, com maior risco delas não pagarem, ou se é muito mais conservador. Por exemplo, entre os 4 maiores bancos, Bancos do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, Banco do Brasil é o que tende a sofrer mais nessa crise, porque a carteira de crédito deles é muito mais arriscada que os demais. O índice de Basileia, por sua vez, o que é isso? O banco não tem a quantidade de dinheiro necessária para pagar todos os empréstimos que fizeram com ele. Então lembra quando você colocou R$10.000 no banco e ia ficar rendendo 0,5% ao mês, por exemplo? Pois é, aqueles 10 mil, ele vai ser muito alavancado ao longo disso. Ele vai utilizar muito mais do que 10 mil. Isso é o índice Basileia. É o quanto o banco ele pode se alavancar com o dinheiro que ele tem em comparação ao seu patrimônio. Por último, o que é Free Float e Tag Along? Você se tornou sócio da Ambev. A Ambev, por sua vez, é controlada pela Interbrew. Você está contente com esse controlador? Maravilha. Você é um sócio de longo prazo, 20, 30 anos com ela. Durante esses 20, 30 anos, a Interbrew ela resolve vender uma parte disso para o José. Você foi puxar o histórico do José lá, você viu que ele já foi envolvido em corrupção, lavagem de dinheiro, você fala, cara, eu não quero ser sócio mais disso não, eu gostava quando a Interbrew controlava. Então o José, quando for comprar essa parte da Interbrew, se a empresa, no caso da Ambev, tiver 80% de tag along, o José ele é obrigado a emitir uma oferta para todos os acionistas minoritários, no caso a gente, de pagar pelo menos 80% do valor que ele está pagando para a Interbrew para você. Então o tag along ele te protege nessas mudanças de controlador. Não aceito mais a empresa nessa governança, eu vou sair da Ambev e o José que me paga os 80% aqui de tag along. No universo de 20, 30 anos é extremamente normal que essas coisas vão acontecer, tá? Mudança de controladoria sempre vão acontecer, você pode ter certeza disso. Já o Free Float é muito mais fácil de explicar. A empresa tem lá 25% controlado pela Interbrew, 25% por um fundo de investimento, 50% para nós, acionistas, eu, você. Pois é, o Free Float da empresa é 50%, pois o Free Float diz respeito à quantidade de ações que está livre no mercado para qualquer pessoa ir lá e comprar. Então se você curtiu, por favor, deixa o gostei aqui porque isso me ajuda muito. Agradeço demais seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicária do canal Fala Sócio. Até o próximo vídeo.